Bom dia, gente. Vamos lá. Aula de biologia hoje da terceira série, nós vamos falar de alguns conceitos da genética, tá? São eles: polialelia, poligenia, pleiotropia e epistasia. Esse conteúdo está no capítulo 3 da apostila, página 37 a página 40, onde vocês também vão ter que realizar os exercícios de fixação número 6, questão 7 a questão 12. Antes da gente começar a aula de hoje, gente, já vai ficar aqui o meu pedido da atividade devolutiva número 4 relacionado ao capítulo 3. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês conceituem, que vocês expliquem como acontece, como são os processos e citem exemplos de 6 tópicos da genética, tá? Obviamente esses tópicos estão interligados. São eles: o fator de RH, mutações gênicas, herança sexual, biotecnologia, aconselhamento genético e transgênicos, ok? Fico aguardando. Vamos lá. Vamos falar primeiro de polialelia. Até agora, a gente viu dentro da genética, dentro do nosso estudo, que um par de genes vai determinar uma característica. Só que não é bem assim. Isso é para a gente estudar e começar a entender a genética. Mas quando a gente traz para uma complexividade de um organismo, né, por exemplo, o organismo humano, a gente vê que não pode um par de um gene sempre determinar uma característica. Não pode ter essa regra. Então existem o que a gente chama de interações gênicas. E aí eu tenho aqui 4 tipos bem clássicos para a gente debater. Falando primeiro da polialelia, ela ocorre quando? Ela ocorre quando mais de um gene, ou seja, mais de um par de genes, vai determinar uma característica. Mas, professor, não tem como eu ter mais de um par em determinado lóculo. Apenas um par, um em cada lóculo, formando genes alélicos. Sim. Só que eu não estou dizendo que mais de um par vai influenciar ao mesmo tempo. Eu estou dizendo que pode ser que tenha mais de um gene que eles se localizem no mesmo lóculo e determinem essa característica. O maior exemplo para a gente entender é o sistema sanguíneo do ser humano, o ABO. O sistema sanguíneo do ser humano, o ABO, é determinado por 3 genes, né? O A, o B e o O. Mais especificamente, vamos começar a falar do termo genético. O A vai ser Izão A, o B Izão B e o O Izinho. Então nós temos 3 genes, Izão A, Izão B e Izinho. Eu, por exemplo, sou O. Eu tenho 2 genes determinando, Izinho e Izinho, porque o O é recessivo, ele tem que ser duplo para ser O, tá? Quem é sangue A dominante? É Izão A, Izão A. 2 genes. Quem é B dominante? Izão B, Izão B. Agora, quem é A recessivo? Izão A e Izinho. B recessivo, Izão B, Izinho. Sempre 2 genes determinando a característica. Porém, existe a possibilidade, né, deles serem deles estarem ali organizados em 3 genes, né? O Izão A, o Izão B e o Izinho. Mas sempre vamos ter 2. Mas é importante a gente entender que dentro da polialelia nós temos 3 opções para determinar a característica, tá? Isso é polialelia, tá? E aí, já que estamos falando do sistema sanguíneo, vamos falar um pouquinho, né? O que vai determinar o tipo sanguíneo? São as proteínas que vão estar ali associadas, ok? Então, por exemplo, são os antígenos. Para você ser sangue A, você tem que ter o antígeno A. Para ser sangue B, o antígeno B. E para ser O, você não tem antígeno, você tem ausência de antígenos, ok? Daí vem aquela questão da doação, né, de sangue. A gente sabe que o O é o doador universal, ele doa para todo mundo, né? Porém, ele só recebe dele mesmo, tá? E o sangue AB, né, que é aquele que tem os 2 genes, Izão A e Izão B, ele é o receptor universal, ele recebe de todo mundo, né? Mas ele só pode doar para ele mesmo, né? O sangue B, ele recebe do O e recebe do B, né? E ele vai doar para quem? Vai doar apenas para o B e em pouca quantidade para o AB. E em contrapartida, o sangue A, ele vai receber do A e vai receber do O e vai doar para ele mesmo e em pouca quantidades limitadas para o sangue AB, beleza? Então vamos lá. Já entendido o que é polialelia, que é quando nós podemos ter a opção de 3 genes, né, ou mais para determinar uma característica, apesar de que sempre vamos estar lá com 2, mas nós temos a chance, temos a opção de mais, sistema ABO, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre o que vem a ser poligenia. Vamos falar o que é a poligenia, né?
A poligenia, gente, ela nada mais é do que quando, como é que a gente pode dizer? Quando os fenótipos, né, que tem, quando os fenótipos eles vão ter variações em relação ao seu efeito acumulativo. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que quando mais de um gene vai determinar uma característica. Ou seja, mais de um gene pode determinar a característica. Então, como que isso funciona? Vamos lá. Nós podemos ter, por exemplo, o gene A determina cor escura, o gene B determina cor clara. E aí a gente pega, né, esses genes e, obviamente, eles vão estar ali em conjunto dentro do organismo em questão. E se eu tenho um sangue azão, a pele é muito escura. Se eu tenho um sangue azinho, essa pele já não é tão escura porque eu tenho um azinho. Em contrapartida, o B ele vai determinar a cor clara. E aí, se eu tenho Bzão é cor bem clara. Bzinho, uma cor não tão clara. Se eu misturo esses dois, a gente vai ter as grandes variações de cor. E um exemplo da cor da pele do ser humano é justamente a questão da interação gênica chamada de poligenia, que é quando a gente tem mais de um par de genes interagindo para poder fazer essa grande variação. A gente tem gente com pele extremamente branca até gente com pele extremamente escura. E aí nós temos o moreno claro, o moreno escuro, o moreno negro claro, negro... E nós vamos ter dezenas de tonalidades de pele, dezenas de tonalidades de olho, dezenas de tonalidades de cabelo, justamente por causa dessa interação denominada de poligenia. Um gene vai ser mais forte que o outro? Não. O que nós temos é o gene dominante e o gene recessivo, ok? Então, essa questão de poligenia é justamente uma interação quando mais de um par de genes pode determinar uma característica, ok? A outra interação que nós temos é a pleiotropia. A pleiotropia é quando um par de genes vai determinar mais de uma característica. Então eu tenho lá o par de gene D, Dzão, ou Dzinho, ou Dzinho. E aí a gente viu que até agora o par de genes vai determinar uma característica. Dentro da pleiotropia é quando esse par de genes ele tem a capacidade de determinar mais de uma característica. Então, por exemplo, quando o gene D pode determinar altura, cor e rugosidade. Tá? Então, isso é uma pleiotropia, quando um par de genes determina mais de uma característica, ok? E para finalizar, a gente tem a epistasia. A epistasia é quando um gene, tá? Quando um gene, o gene alélico vai inibir a ação do gene do outro cromossomo, tá? Ou seja, vai inibir o gene alélico de outro cromossomo, não homólogo, né? Obviamente. E aí, quando eu tenho essa inibição, vamos dizer, por exemplo, que o gene X, ele determina uma altura alta e o gene Y uma altura baixa. Só que se eu tiver o X e o Y junto, o gene Y ele é epistático sobre o gene X, ou seja, ele inibe a ação do gene X. Então, por mais que ele tenha características de deixar alto, tá? O gene Y tem o poder de inibir ele. E aí, quando eu tenho um gene que inibe, eu digo que ele é epistático. E quando eu tenho um gene que é inibido, eu digo que ele é hipostático. Sempre um em relação ao outro, obviamente, tá? Eu não posso afirmar que um gene é epistático. Eu tenho que dizer que ele é epistático em relação a outro gene. E a mesma coisa para o hipostático. Ele tem que ser hipostático em relação a outro gene. Beleza? E aí, dentro da epistasia, a gente pode dividir a epistasia em epistasia dominante e recessiva, que é bem fácil da gente compreender. A epistasia dominante é quando o gene epistático vai ser um gene dominante, um Dzão, por exemplo. E a epistasia recessiva é quando um gene epistático vai ser recessivo, um Dzinho, por exemplo. Lembrando que não é porque ela é recessiva que para ser epistática ela tem que estar em dupla, não confunda isso. O gene recessivo, para desenvolver sua característica, tem que ser em duplo, tem que estar apresentando lá em dupla recessão, né?
Porém, em relação à epistasia inibir a característica de outro gene, não necessariamente, ok? Então, epistasia é quando um gene alélico vai inibir o outro não alélico, beleza? Pode ser dominante ou recessiva. Dominante quando o gene epistático é o dominante e recessiva é quando o gene epistático é o recessivo, tá? O gene que vai inibir é denominado de epistático e o gene inibido é denominado de hipostático, sempre um em relação ao outro, beleza, galera? Então, eu sei que foi bastante conteúdo, é um tema que é prática, a gente tinha que tá ali vendo fazendo mais exercício, mais atividade, mas a gente vai ter a nossa aula, tá, lá no Meet para poder melhorar isso, tá bom? Então, galera, fico esperando a atividade evolutiva, muito obrigado, até a próxima.